Bom dia, tudo bom? Está começando aqui mais um TV Síntese semanal com a Miriam aqui. Oi, Miriam, tudo bom? Como é que vai você? Bom dia, estou nesse tempo chuvoso aqui de Sampa. Deus, como essa cidade está fria. De São Paulo. Você veio para São Paulo porque a gente teve um evento bacana essa semana, que foi o Conexis Painel Tele Brasil Innovation 2023. Foi um evento das operadoras, das associadas da Conexis, que falaram aí, enfim, teve o ministro, teve a Anatel, e eles aproveitaram essa oportunidade para falar das demandas e mostrar algumas percepções aí necessárias para os próximos anos para o desenvolvimento do setor, né? O que você achou? É interessante, pela primeira vez achei que é um evento das grandes teles, rompeu um pouco a bolha delas mesmas, né? Mas eu acho que mais interessante foi os temas aliados um pouco com o que você analisou essas semanas. Acho que a gente pode falar. Duas coisas me interessaram, acho que você pode complementar, Rafa. Primeiro, é a primeira vez que eu ouço, pelo menos eu, olha só que mundo, a Anatel, o presidente Babá, fala claramente as empresas que usam as redes, ou seja, as empresas de internet, têm que contribuir para a rede. Isso eu nunca tinha ouvido um regulador falar no Brasil, né? Acho que isso é muito importante. Ele sinaliza claramente que a Anatel, mesmo ainda falando que não tem poder, ela já se enxerga no papel de regular o usuário e pode ser que ela venha por alguma coisa por aí se não derem atribuições maiores para ela. Outra coisa são as empresas defendendo o fair share, que é um termo europeu, né? São as empresas de OTT, que a gente chama, as empresas de internet, contribuindo para construção das redes, né? Como é que você vê isso aí? O que você tem a contribuir, Rafa, para isso? E isso, lá no evento, né, o José Félix, que é o presidente da Claro, falou que precisam que as big techs, enfim, são as principais usuárias da internet, precisam pagar enfim, para compensar esse tráfego que eles dominam, né? Ontem eu fui num um evento organizado pelo IRI, que complementou um pouco o que foi falado lá na Conexis. E estava também lá de novo o Félix, estava a Camila Tapias, da Vivo, estava o Baigorre de novo, estava o Arthur Coimbra, e eles estavam, o evento era justamente para debater com mais profundidade um pouco essa questão do fair share. E assim, o cenário que tanto Félix quanto a Camila Tapias, né, Claro e Vivo, pintaram foi de que assim, olha, o tráfego de rede vai triplicar nos próximos, até o final da década. As operadoras não estão mais cacifadas da forma que estavam no passado, porque elas não têm mais a dominância que elas tinham no passado. Hoje as big techs são muito maiores, faturam muito mais, lucram muito mais, e quem faz a infraestrutura são as operadoras. Elas ganham menos dinheiro com a exploração da conectividade da internet do que quem está dentro da internet, que é uma empresa digital, tá? Então o investimento ficou muito difícil, muito complexo. Eles mostraram ontem uma pesquisa semelhante que a gente deu ontem da Oliver Wyman, mostrando que o retorno do capital investido pelas operadoras está muito abaixo do que acontece em outros mercados, está assim, tá na casa dos 10%. Então, eles Caindo, né, reclamaram, Rafa? está caindo, é uma queda assim, é uma queda de 30%, era 15% o retorno 7 anos atrás, hoje é 10%. Então, assim, é uma queda de 30% ao longo de 7 anos. Assim. E a tendência continua sendo de queda. Quer dizer, não é que tá estabilizando, não, continua sendo de queda. E aí, quem é que vai investir no mercado que está dando 10%, se você tem startups, empresas digitais, essas coisas, que podem dar um salto e ter um retorno muito maior e muito mais rápido, né? Então, essa é uma questão importante que elas levaram para lá e que eu achei muito interessante desse debate, que tem duas vertentes, né? Uma é assim, existe a necessidade ou não de regular, ou existe a necessidade de desregular. Será que só desregular já não é o suficiente para fazer o fair share acontecer, ou pelo menos se a propulsão inicial, para já equilibrar um pouco esse mercado? E No a evento desregulação seria o quê? Sobre o setor de telecom, né? Claro. sobre o setor. Então, no evento da Conexis, o Félix falou de neutralidade de rede, porque, por exemplo, isso é uma preocupação constante assim, da sociedade civil. E ontem no evento ele voltou a falar disso e falou: olha, não tem o menor cabimento, cara, neutralidade de rede, para começar, não precisa ter essa preocupação, porque nenhuma operadora vai restringir o fluxo de dados.
Se a Claro hoje restringe o fluxo de dados, amanhã a TIM ou a Vivo vai falar, venha para a minha rede, porque ela é 100% aberta. Então, a competição não permite. Isso nunca aconteceu em nenhuma parte do mundo, nem nos países onde isso não existe regra de neutralidade. Outra questão, e que isso volta à tona, um debate de 2016, Miriam, que eu achei muito importante, é a respeito da franquia na banda larga fixa. Então, uma coisa que está sendo comentada, já está sendo aventada, é olhar para a regulação, para o ato de 2016, que proibiu as operadoras de estabelecerem franquias de dados na banda larga fixa. Então, ali está acontecendo essa conversa de que, olha, se não tiver esse cap, esse limite, se a gente puder precificar pelo consumo, isso vai fazer um fair share acontecer mais naturalmente. Então, Nesse caso, no entanto, quem vai pagar é o usuário final, né? quem vai pagar é o usuário final, Não é uma exatamente. boa solução, né? Aí é que tá. O Arthur Coimbra, lá da Anatel, ele falou assim: olha, a gente tem que olhar essa questão sob a perspectiva de isso é uma questão concorrencial. Então, a gente tem as empresas digitais são dominantes e elas abusam da posição dominante delas ao jogar muito tráfego na internet, ou é o consumidor que vai puxar o tráfego? Essa é uma questão que ele coloca. Outra questão, e aí também, é engraçado, assim, todos os lados têm bons argumentos, tá? Tinha a menina lá da Internet Society também, ela estava falando, olha, a internet se desenvolveu do jeito que ela é hoje por conta justamente desse formato. Então, surgiram novas tecnologias, surgiram novos serviços, surgiram coisas que explodiram no mundo justamente porque não tem a cobrança do lado de lá, entendeu? Então, se você for começar a cobrar, como é que vai ficar a inovação? Como é que vão ficar novas startups? Como é que vai surgir um concorrente que, de repente, vai peitar a dominância de uma plataforma digital que existe hoje? Mas o debate sobre a monetização dos dados, Rafa, é a grande questão hoje colocada Sim, nas sim, regulações. Ontem a Europa finalmente publicou a regulação, não me lembro, acho que de inteligência artificial, não foi? mas É, o que o Arthur coloca é justamente, estão dois debates que estão se cruzando. Uma uhum, é a monetização da rede em si. Outra é a uhum. forma como as plataformas digitais se sustentam e que tipo de informação elas usam, que são os dados pessoais das pessoas. Então, o custo da plataforma, da infraestrutura em si, não tem a ver necessariamente com a monetização das plataformas sobre os dados pessoais, entendeu? Uhum. Então, Sim. essa é uma questão. Eu acho que E, são debates distantes com atores iguais. Na verdade, é um pouco isso. e E tem outro lado também, tem mais um lado, tem muitos lados essa situação, que é, por exemplo, dos pequenos, dos provedores de internet. Tem gente que acha que se, por exemplo, as operadoras começarem a cobrar das big techs Aham. para elas colocarem conteúdo ali na rede, as pequenas perdem poder de barganha, elas vão ter que pagar mais para ter trânsito, mais para ter acesso à rede, entendeu? Então, isso também pode ferir o mercado das pequenas operadoras na visão de alguns. Bom, Então, esse debate vai ser muito amplo, Rafa. Vamos tocar para os muito lá, outros e tem a muitos gente lados. vai tocar nele várias vezes, com certeza. O Félix foi muito vocal em falar assim, olha, do jeito que está hoje, o Brasil, a gente tem uma situação em que quem é mais pobre acaba bancando a internet de quem é mais rico, de quem consegue consumir muito mais dados ao longo do dia, entendeu? E o valor da tarifa não muda para quem consome muito ou quem consome pouco na banda larga fixa, entendeu? Essa é Aham. uma reclamação que ele colocou lá. Mas vamos mudar de assunto então? Vamos falar do resultado da Oi, que teve também essa Vamos. semana? Então tá, a Oi essa semana, bom, divulgou ali o resultado, mais um prejuízo no primeiro trimestre deste ano, é, e vale notar que também foi um prejuízo e ainda teve os efeitos Oi, da antiga Oi, entendeu? Comparado com o ano passado, ainda tinha receitas de imóvel, ainda tinha receitas um pouco ali da fixa da banda larga de fibra, tá? Então, mas ela teve prejuízo de um bi 1,26 bilhão de reais. E o que, assim, isso não era tão, né, não era inesperado, assim, a Oi ainda tá num turnaround, voltou para um processo de recuperação judicial, o caixa dela está ali no 1,8 bilhão de reais, estava, né, no final do primeiro trimestre, isso também já era conhecido, a gente já falou bastante aqui, e o Rodrigo Abreu falou duas coisas interessantes que eu achei na call com analistas ontem. Uma é que a expectativa dele é que o cálculo, a dívida 15 bilhões, né? 15 bilhões da dívida financeira seja convertida em novos acionistas na Oi. E com isso a dívida financeira vai ter um corte ali de
70%, na verdade, porque vai sobrar só 30% em cash que eles vão ter que pagar, o resto vai ser transformado em equity, e o resto vai ser cortado, vai desaparecer. E o que sobrar dessa dívida aí de 10 bilhões, os 30% que sobram da dívida, vão ser pagos em 10 anos, vai alongar a dívida, tá? Aí todos os problemas das previsões que a Oi traz é que elas não se cumprem, né, Rafa? Assim, Nunca se cumpre. não conseguiu. Nunca se cumpre. Então, Mas essa é a pode expectativa. ser um bom plano, mas enfim, vamos lá. E É, outra, e outra coisa, só que ele falou que por ele, ele gostaria de negociar por fora, sem ser por arbitragem, o valor da Oi Móvel está sendo discutido com Claro, Vivo e TIM numa arbitragem, né? eu achei interessante isso que ele avisou. Não sei se ele já está sinalizando que pode renegociar preço, mas eu acho que para ele é muito complicado, não só porque ele perde dinheiro, mas porque ele teve uma oferta menor, né? E rejeitou por causa dessa encrenca toda. Acho que se houver renegociação de preço para baixo, a coisa se complica um pouco, porque quem ofereceu menos pode espernear, né? Falando nisso, da vendas da Oi, informações do mercado é que é uma disputa acirradíssima sobre a carteira de cliente da Oi. Tipo, não se esqueça que está mais ou menos à venda, né? Ele citou e Uhum. tal, mas hoje é o que a Oi tem mais de valioso, depois que ela vendeu todos os ativos, e pode haver disputa regulatória também sobre esse tema. Vamos acompanhar, depois a gente fica sabendo de mais novidades aí. São os Próximo. 4 milhões da carteira de banda larga fixa em fibra, né? 4 milhões de clientes. Isso. Não é do legado lá da Não, STFC, essa legado ninguém quer. fixo acho que ninguém quer, né? Mas sempre tem um que acaba querendo, né? A Sercontel foi comprada e hoje já está numa empresa digital. Sempre tem, Uhum. né? Nesse mundo de telecom, tudo vira negócio, né? Tá a disputa do Isso, tá, Itaú tá. com a Gol, então nada é jogado fora, né? Na verdade. Não, Tá? só esse negócio da Oi ainda, rapidinho. Ontem eu falei com o conselheiro Arthur Coimbra a esse respeito, e perguntei como é que estava também o processo de precificação, que a Anatel tem que definir um preço novo segundo a ordem do TCU. Ele falou que já subiu para o conselho, ele já foi sorteado, ali mesmo vai ser o relator, tá? Então já tá quase para colocar em pauta. Tá bom. Então não entra na Essa reunião de tá. hoje da Anatel, não, né? Não, não, aqui é de hoje é extraordinário. Hoje vão ser dois tópicos, ORPAS e o RGC, né? EGC, né? E por fim, acho que a menção honrosa ou não, assim, é que a Europa tomou uma atitude mais severa a respeito da Huawei, soltou ali diretrizes para que não tenha nem Huawei nem ZTE nas redes dos países. Não é uma hora, não é que os países precisam necessariamente aderir, mas traz algumas implicações. Por exemplo, o Parlamento Europeu ou o Executivo Europeu, ele vai continuar consumindo serviços públicos de telefonia, de banda larga e tal, mas se uma operadora tiver equipamento da Huawei, essa operadora vai ser descartada de licitações para oferta de comunicação enfim, do poder público. Esse é um exemplo. E vai incentivar também que as empresas deixem de adotar a tecnologia da Huawei, né? Huawei e ZTE, né? Porque antes era só Huawei, Huawei agora tá certo. é ZTE, né? Ok. Isso. E o que eles falaram é que eles vão dar total apoio, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, dá total apoio para qualquer país que entender que fabricantes chineses não são 100% confiáveis, tanto quanto os fabricantes do Ocidente. Ok. Mais uma disputa geopolítica. Mais uma disputa geopolítica. E uma coisa que está em questão bastante clara é também assim o acesso ao mercado chinês, tá? A gente teve tentativas de Ericsson e da Nokia de entrar no mercado chinês, mas não tiveram também muito sucesso. O mercado chinês é bastante fechado, eles nunca deram muita liberdade para que essas empresas entrassem lá e explorassem esse Mas mercado. eu acho que a Ericsson tem lá uma joint venture, né? As Mas é duas muito têm. pequena, é muito pequena. É muito limitado, entendeu? Eles não deixam fazer muita coisa. Tem que ser, como você falou, uma joint venture. Uma Aham. empresa não entra na China sem estar associada com uma outra empresa chinesa, que daí vai ter acesso à propriedade intelectual, entendeu? A processos, enfim, a todo um know-how que toda empresa tem, que algumas são segredos importantes, né? É. Tá bom. Boa Gente, semana. obrigado. Bom fim de semana para todos. Obrigada Obrigado, por vocês. Miriam. Beijão. Tchau, tchau.